Hoje é a vez do PCTP-MRPP, liderado por Garcia Pereira, um rosto habitual em todas as eleições, mas que continua sem conseguir ser eleito. Boa tarde, Dr. Garcia Pereira. Diz no seu manifesto eleitoral que estas eleições são uma fraude. Porquê? Boa tarde, antes de mais. São uma fraude porquanto estas eleições foram convocadas porque os partidos representados no Parlamento não se entenderam quanto às medidas a adotar relativamente aos problemas do déficit e da dívida. Mas onde é que está a fraude? Já lá vou. E por isso mesmo foram convocadas eleições para que o povo português pudesse decidir quais as soluções para esses dois problemas e, afinal, essas soluções já estão impostas antecipadamente pela Troika, que o PS e o PSD chamaram antecipadamente cá. Mas isso é crime? E, portanto, é que uma fraude é um crime. Sim, isto é uma usurpação da soberania do povo português, se quiser. É um dos crimes mais graves, um crime político e também jurídico, que é o da traição nacional, a traição ao povo português. O povo português está usurpado da sua capacidade de decisão, porquanto as medidas de combate ao déficit e à crise, que supostamente ele foi chamado a decidir, já estão antecipadamente decididas. Mas é também uma fraude por outra razão. E a outra razão é que esses partidos chamaram a Troika e o FMI para cá para garantir que são eles que ganham as eleições. E, portanto, nós estamos a assistir a uma campanha eleitoral completamente fraudulenta em que se pretende fazer crer às pessoas que outra coisa não podem fazer com o seu voto que não seja escolher um dos dois partidos que se mostrem mais capazes de aplicar aquilo a que se chama o acordo com a Troika e que é uma verdadeira declaração de guerra ao povo português. Portanto, nós estamos perante não uma, mas uma dupla fraude. O que está a falar é de uma maquinação extrema. Não, é uma maquinação dos partidos que são responsáveis pela situação a que o país chegou, que é uma situação catastrófica. São partidos que atraiçoaram continuamente os interesses do país e do povo. Todos e eles? ainda por cima, os dois que têm estado no governo, de uma forma muito particular o Partido Socialista, visto que estes 6 últimos anos de governação Sócrates foram, de facto, anos de destruição do país, de venda do país a retalho e da consumação de uma estratégia que vem desde os tempos da integração europeia, mas sobre a qual não se quer debater, o país precisava. Uma campanha eleitoral devia ser um debate de ideias e um debate tão sereno quanto aprofundado, designadamente sobre a estratégia que o país seguiu até agora. Porque nós hoje somos um país que importa 80% daquilo que consome. Um país que não produz praticamente nada. E um país que não produz praticamente nada é um país permanentemente endividado. E um país que está sujeito agora a este acordo assinado com a Troika. Teria assinado este acordo? Não, de todo. Nem julgo que o país esteja sujeito a esse acordo. Esse acordo é um acordo que foi celebrado, foi negociado e foi celebrado nas costas do povo português e o povo português não deve aceitar pagar uma dívida que não foi ele que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. O senhor diz que este acordo é uma declaração de guerra. Sim, é uma declaração de guerra porque todas as suas medidas, cujas consequências, aliás, têm estado a ser iludidas para o povo português, são consequências que caem em cima, precisamente, das vítimas da situação em que o país se encontra. Mas qual era a alternativa? Daqui a um mês temos 5 mil milhões para pagar aos investidores que nos emprestaram dinheiro. No final deste mês há vencimentos da função pública. Não. O Estado não há tem. nenhum cidadão português. O Estado tem. Não há nenhum cidadão se Daqui a 2 semanas temos os funcionários públicos a precisar de receber o vencimento. E não há dinheiro para isso. Não, onde é que iria buscar esse dinheiro? Há dinheiro. Isso é uma blaga. E convinha, aliás... Ou seja, uma mentira. Exatamente, ou seja, uma mentira. E era por isso que convinha que houvesse debates, não apenas entre os 5 partidos do Parlamento, então vamos ao concreto. Onde é que está esse dinheiro? Não é vamos ao concreto, porque exatamente essas blagas vão passando à custa de uma velha máxima que um senhor ministro da propaganda de Hitler foi repetindo, que era a de que uma mentira 1000 vezes repetida se acabava por tornar verdade. Não é verdade que não haja dinheiro no país. Não há dinheiro no país é para dar de comer a quem tem fome. O dinheiro que tem existido tem sido todo canalizado ou para a banca, para tapar os buracos da gestão financeira fraudulenta, ou para trafolhices jurídico-financeiras, como é o caso das parcerias público-privadas, que se caracterizam por, quando há lucro, vai para os privados, quando há prejuízos, é o Estado, ou seja, o dinheiro dos contribuintes que tem de suportar, enfim, por uma estratégia consistente em ter destruído sucessivamente a capacidade produtiva do país, dizendo aos portugueses que não tinham de se preocupar com a agricultura, porque isso era um problema com a França. Portanto, o dinheiro que veio da União Europeia foi para arrancar vinhas e abandonar os campos e arrancar árvores.